Meus queridos irmãos, eu desejo saudá-los a todos que estão na audiência. Desejo compartilhar com vocês, meus irmãos e meus ouvintes, uma palavra que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Nós iremos ler do versículo 4 até o versículo de número 12. Diz assim o texto: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou José a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? Disse ainda: Falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te, unge, porque este mesmo é. Maravilhoso Deus, Pai Santo e glorioso, tua palavra acabamos de ler, Senhor. Abre nosso coração, nossa mente, para entender que tu é que és o Deus que escolhe e que apresenta. Louvado seja o nome do Senhor. Te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que vive, que reina para sempre. Meus queridos irmãos, nós poderíamos dar um título à mensagem desta manhã da seguinte forma: o Deus que escolhe e apresenta. Samuel foi designado por Deus, após Deus haver rejeitado o rei Saul, a se prover de um rei para substituir o rei Saul. E orientou o profeta a chegar até a casa de Jessé, que era pai de 8 filhos, sendo o 8º o menor, chamado de Davi. E à medida que aqueles rapazes, a começar pelo mais velho, a começar por aquele de bem mais estatura, de bem mais beleza, que era Abinadab. Depois veio Samar, e passou todos os outros, e a nenhum desses Deus escolheu e nem apresentou como rei de Israel. Porque a escolha, ela é divina. Deus é quem escolhe.
Em outra passagem da Bíblia, a gente vê do próprio Deus dizendo: achei Davi segundo o meu coração. Achei. Se Deus achou, que Deus estava buscando um homem para substituir o rei Saul, que Deus tinha rejeitado, como já disse, mas um homem que fosse segundo o coração de Deus, segundo o querer de Deus. Porque Deus é quem escolhe, Deus é quem apresenta. O motivo desta palavra, desta manhã, que é uma palavra que não tem um cunho evangelístico, é que eu li em uma rede social, já nesta semana, um irmão, que não vou citar o nome dele aqui, pedindo oração pelos pregadores do Rio Grande do Norte, de uma determinada igreja. Porque diz que quando um colega desses pregadores, é convidado, eles vão por trás e, no linguajar pejorativo, queimam no linguajar pejorativo, aquele pregador que foi convidado por determinado pastor. Isto é a sede, o desejo das pessoas viverem em vitrine. Tem gente que só sobrevive, ministerialmente inclusive, se for a vitrine. Se esquece essas pessoas, como eu disse, que o escolher é de Deus. Se esquece estas pessoas que o apresentar é de Deus. Deus é quem escolhe, Deus é quem apresenta. Se esquece essas pessoas que quando Deus tem um plano na vida de um homem ou de uma mulher, ele tira a rainha do trono para colocar outra, como foi o caso de Esther. Vasti não apresentou-se diante do rei Assuero, e aquilo era uma afronta muito grande para aquela época. E o rei simplesmente a rejeitou, porque Deus tinha um projeto com a rainha Esther naquele império para salvar o seu povo do extermínio. Não precisa eu, enquanto pregador, enquanto ensinador da palavra de Deus, que eu sou, reconheço que sou, muitas pessoas reconhecem que eu sou, e está procurando ser vitrine, procurando me apresentar. Não, servimos a um Deus que apresenta. Então, meu querido irmão, se isto realmente procede, que eu creio que procede, o irmão não iria fazer um pedido de oração desta natureza, se isto não procedesse. Acabe com esta tolice, fique no seu lugar. O que você tem que fazer é estar disponível ao dono da obra. O dono da obra é Deus. Não precisa você estar preocupado em aparecer para pastor A, pastor B, presidente A, presidente B, que Deus não anda atrás dessas coisas. Deus não mede a capacidade, a qualidade dos seus servos como nós homens medimos. Deus não escolhe como nós homens escolhemos. Veja que o grande profeta Samuel, o homem que só ele no Antigo Testamento teve os 3 ofícios de Jesus. Ele foi rei, juiz, ele foi sacerdote e profeta. Ele ia cometer uma tolice. Ele ia ungir Abinadab. Ele está perante o Senhor, o seu escolhido. Ele estava vendo com olhar humano. É assim que os homens veem, com olhar humano. É assim que os homens procuram. É assim que os homens escolhem. Mas Deus é diferente. Deus escolhe de maneira diferente. Deus apresenta de maneira diferente. Deus não vê o exterior. Deus vê o interior. Não precisa, meu irmão, meu companheiro, se eu posso lhe chamar de companheiro, porque para muitos eu já sou até um desviado. Eu não me importo o que dizem da minha pessoa. A Bíblia diz: se o teu coração não te condena,
tens paz com Deus. Eu não vivo preocupado com a avaliação de homem e nem de mulher. Eu procuro agradar a Deus. E Ele é quem me avalia. Ele é quem me apresenta. Ele é quem me escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que a escolha de Deus é pelo que Deus vê lá dentro do coração. Aleluia. Deus não quer saber se você é amigo do rei. Deus não quer saber se você fala muito, é muito zoador. Deus não quer saber se você é doutor em teologia. Deus não quer saber se você tem curso superior A ou B ou C. Deus não quer saber essas coisas. Se você tem um carro importado no ano, a escolha de Deus é diferente. Davi, o texto dá a entender que Davi era o mais humilde daquela família, porque tarefas como a que ele estava fazendo, guardando ovelhas, era dado aos filhos mais simples ou aos servos da família. Como muito provavelmente a família de Jessé fosse uma família simples, que não pudesse manter servos, Davi fazia aquele trabalho. Mas lá atrás do rebanho de ovelha, Deus o viu. Deus o viu Davi, o avistou, o escolheu, louvado seja o nome do Senhor. Poderia ficar o restante desta manhã dizendo de caso semelhante. Veja o caso de Gideão, que Deus o escolheu, ele escondido, malhando o trigo, com medo dos midianitas. O anjo do Senhor aparece a ele, que nada mais é do que Jesus, e o Senhor é contigo, ó varão valoroso. Ele questionou, mas Deus viu em Gideão coisas que o agradou, e uma delas foi capacidade, porque Deus disse: vai na tua força e livrarás o povo de Israel dos midianitas. Então, meu companheiro, não precisa você andar preocupado em jogar areia em A ou B quando é convidado para pregar numa igreja grande e você foi porventura convidado para pregar numa menor. Acabe com esta criancice. Isto é meninice. Isto é o primeiro sinal que você pode ter de tudo menos de pregador. O pregador do evangelho de Jesus Cristo. Os grandes homens de Deus têm um espírito diferente. Cito o exemplo, por exemplo, de Felipe, que estava em Antioquia, grande cruzada, pessoas aceitando, grande movimento espiritual, o evangelista Filipe estava fazendo ali. Aí Deus o chama: Felipe, vem cá, vai lá para a estrada de Gaza. E Deus disse: mas olha, ela está deserta. Aleluia, ou seja, tu não vai ter vitrine. A vitrine vai se acabar, Felipe. A estrada está deserta. Mas lá tem um homem. Ele vai lendo o profeta Isaías. Ele não está entendendo. Vai lá explicar ao homem o que é que ele está lendo. É desta maneira a escolha é de Deus. É desta maneira o apresentar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra, você pregador novo, de alguém que já trilha este caminho da ministração da palavra de Deus há quase 40 anos. De alguém que já pregou em canto, de ver numa noite aceitar 40, 50 pessoas, e Deus revelar que ia aceitar a ele, revelar a ele que ia aceitar antes de aceitar. Mas nunca isto subiu à minha cabeça, não, senhor, para eu querer ser vitrine, nem querer ser estrante. Vitrine ou se querer ser estrela. Vemos hoje os pregadores com aqueles sermãos fabricados, aqueles sermões que levam tudo anotadinho nas agendas, os tópicos muito bonitinhos, cada um querendo ser mais pregador do que o outro, ter uma agenda mais cheia do que o outro, ser convidado mais do que o outro, e quando é para as grandes catedrais, aí é que eles se ajeitam, aí é que eles fazem de tudo para ser vitrine, para aparecer. Deixa Deus te apresentar, porque só assim tu estarás agradando a Deus. A apresentação do homem é transitória, é passageira. A de Deus é permanente. Quem Deus escolhe, não tem ninguém que possa acabar com a escolha de Deus. Pode até atrapalhar 1 ano, 2, 3, 4, pode perseguir, pode denegrir, mas
Quem foi escolhido por Deus, veja o caso de Davi. Davi só fez prosperar. Foi escolhido por Deus, voltou para trás das ovelhas. Parece que não tinha acontecido nada. Aí Deus levanta um gigante. Aleluia! Quando Deus quer apresentar um servo dele, ele levanta gigante. Aleluia! Ele levanta inimigos como Naamã. Deus sabe trabalhar. Deus dá insônia. Deus faz rei sonhar 2 vezes quando ele quer apresentar os seus servos. Acaba com esta meninice de estar prejudicando teu companheiro que foi convidado para pregar em determinado lugar e tu não foste. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, aí Davi chega lá, seus irmãos começaram a escarnecer dele. O que estás fazendo aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas? Ou seja, escarnecendo. E Davi foi disse para o rei: o que é que faz esse circunciso filisteu aí? Que ele está inflamando, atingindo o exército de Deus. Diga ao rei, eu vou lutar com ele. Ora, irmão, Deus querendo apresentar seu servo mais uma vez. Você conhece a história? Depois disso estavam as mulheres na rua. Saul matou seus 1000, mas Davi matou 10.000. Quando Deus quer apresentar, está apresentado. Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus determina, está determinado. Não adianta se apadrinhar com padrinho A, padrinho B, padrinho C, se você não foi escolhido por Deus. Mas se você foi padrinho A, padrinho B, padrinho C, que não te vê, vai perder a insônia para ler nas crônicas e se lembrar de ti. Ou então vai sonhar 2 vezes. Deus vai dar um nó. Aleluia. Como foi o caso de Faraó, para se lembrar de ti. Fique com esta palavra, como eu disse, de uma pessoa que está caminhando já para 60 anos e desses 40 de evangelho. Já preguei em quase todo esse estado do Rio Grande do Norte e fora dele, nos estados vizinhos. Porque Deus assim o fez. Deus assim o permitiu. Deus assim me apresentou. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém.